Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje, continuaremos aqui o nosso estudo artigo por artigo da Lei 9.099 e estudaremos o artigo 91 da referida lei. O que diz esse artigo, professor? Diz o seguinte: diz que nos casos em que esta lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Então, nos casos em que esta lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Legal. Vamos começar com essa expressão inicial, que é nos casos em que esta lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública. Bom, nós já estudamos ao longo do curso que a Lei 9.099 criou alguns casos aqui de ação penal pública condicionada à representação. Então, antes da Lei 9.099, esses crimes aqui não dependiam de representação. A partir da Lei 9.099, esses crimes aqui eles passam a exigir representação. E isso está aqui no artigo 88, tá? Que diz o seguinte: além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Então, aqui nós estamos diante de um caso em que foi criada uma hipótese de ação penal pública condicionada à representação que não existia antes da Lei 9.099, tá certo? E aqui nós temos uma questão muito interessante, tá? Veja bem, nós já explicamos no curso que geralmente a representação criminal ela funciona como uma condição objetiva de procedibilidade. Ou seja, naqueles casos em que a legislação ela exige, né, desde o início ali, a representação criminal, aí já se exige na legislação. O indivíduo passa ali a praticar aquela infração penal que exige representação. Nesse tipo de caso, que é o caso comum, né, ela funciona como condição objetiva de procedibilidade. A representação ela é necessária para que seja proposta a ação penal no futuro. Isso aqui é a situação mais usual, né? Mas agora, aqui no artigo 91 que nós estamos estudando, nós temos uma situação um pouquinho peculiar, que é a situação seguinte: não se exige inicialmente representação criminal para determinada infração penal. Todavia, no meio do caminho, vem uma legislação, vem uma lei que o quê? Passa a exigir a representação. Veja bem que é diferente, né? No primeiro caso que eu citei para vocês, que é a condição objetiva de procedibilidade, a lei já exige desde o início ali a representação e vigindo já, né, estando em vigência essa lei que exige representação, durante a vigência dessa lei o indivíduo pratica a infração penal. Ora, nesse caso aí, como mencionei, funciona como condição objetiva de procedibilidade porque só pode ser oferecida a denúncia se primeiro tiver a representação. Mas nesse caso aqui, do artigo 91, em que no início não se exige representação por lei, mas no meio do caminho vem uma lei passando a exigir a representação, aí a natureza jurídica da representação ela não será mais de condição objetiva de procedibilidade, tá? Será sim de condição objetiva de prosseguibilidade, perfeito? Vamos frisar isso aí? Condição objetiva de prosseguibilidade. Por quê? Porque de início não se exigia, então, tudo bem, é uma ação penal pública incondicionada, a autoridade policial faz todo o trabalho dela independente da vontade da vítima, o Ministério Público oferece denúncia independente da vontade da vítima, todavia, no meio do caminho, passa-se a exigir a representação. Nesse caso aí, nós usamos essa expressão condição de prosseguibilidade. Por quê? Porque só se prossegue a ação penal que já tinha sido iniciada regularmente, só se prossegue a persecução penal que já havia sido iniciada regularmente
se houver representação futura, tá? Então vamos guardar essa diferença. Situações comuns do dia a dia, ora, qualquer situação em que já existe uma lei vigindo, exigindo representação, condição objetiva de procedibilidade. Condição objetiva de procedibilidade. Mas casos em que, a princípio, não se exige representação, mas vem uma lei superveniente e passa a exigir representação, quanto àqueles fatos que já haviam sido praticados, e aí eles são surpreendidos por essa lei nova, aí nesse tipo de situação, a representação ela funciona como condição objetiva de prosseguibilidade, porque só se prossegue a persecução penal se a vítima ou seu representante legal oferecer a representação criminal aí no meio do caminho, né? É algo que surge, surpreende no meio do caminho. Legal. E o que esse artigo continua a dizer? Continua a dizer o seguinte, olha, que nesse caso aí, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Legal. Então, considerando que a ação penal foi proposta quando não se exigia representação e que, lá no meio do caminho, passou-se a exigir representação antes que ocorresse o julgamento definitivo do caso, o que a Lei 9.099 fez? Ela fez o seguinte, ela estabeleceu que o ofendido, ou seu representante legal, se for o caso, deve ser intimado para informar se deseja representar. E isso, por quê? Porque, pessoal, a decadência, que é a consequência aqui, ela interfere no ius puniendi. E lembra que normas que interferem no ius puniendi são normas de direito penal, nós já vimos isso no curso, e normas de direito penal elas devem retroagir para beneficiar o réu, conforme prevê o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Então, a lei penal não retroagirá, exceto para beneficiar o réu. Ora, se eu estou diante de uma norma que afeta o ius puniendi, por quê? Porque a decadência afeta o ius puniendi do Estado, eu estou diante de uma norma de direito penal. E aí ela precisa retroagir para quê? Para beneficiar o réu. O que o legislador criou aqui? Criou uma situação aqui, uma norma, para cuidar desses processos que estavam em andamento, quando esse artigo 91 aqui passou a entrar em vigor, tá bom? Legal. E como é que funciona, né? Lembrem-se o seguinte, olha, esse prazo decadencial do artigo 91, ele começa a contar da intimação e corresponde a 30 dias, sendo que isso aqui foge da regra geral. Qual que é a regra geral da representação? Em geral, como é que funciona? Nós também já vimos no curso. Em geral, a representação ela tem o prazo de 6 meses contado do conhecimento da autoria. Veja que aqui é diferente, aqui começa a contar da intimação, então a pessoa tem que ser intimada para informar se representa ou não, porque o processo já estava em andamento. E aqui nós temos um prazo de 30 dias, não de 6 meses, perfeito? Vamos pensar aqui também, num caso, né, eu estou citando casos em que a ação penal já está em curso, mas imagina lá, quando entrou em vigor essa lei, imagina que um pouquinho antes de entrar em vigor essa lei, a pessoa já tinha feito o boletim de ocorrência, tá? A pessoa fez o boletim de ocorrência regularmente, bonitinho, na época, ainda não estava em vigor esse artigo 91, então na época, o crime lá de lesão corporal culposa era de ação penal pública incondicionada. Então a pessoa fez o boletim de ocorrência tudo certinho, mas aí no meio do caminho, antes inclusive do Ministério Público propor a ação penal, veio o artigo 91. Então, antes, inclusive da propositura da ação penal, entrou em vigor esse artigo 91. Vamos pensar aqui então, olha, vamos lá. Foi feito o boletim de ocorrência. Depois, o que aconteceu? Veio aqui, olha, a vigência da Lei 9.099. E um pouco mais à frente, aqui vai ser o momento da propositura da ação penal. Vamos pensar o seguinte, olha, nesse exemplo aqui que eu citei. Legal, a pessoa fez o BO. Entrou em vigor a Lei 9.099. O Ministério Público ainda não propôs a ação. Será que o Ministério Público já pode propor a ação penal? Não, não pode, porque a partir deste momento aqui, passou-se a exigir representação criminal naquele caso. Então, a partir desse momento, o que deve acontecer?
a parte deve ser intimada para oferecer representação em 30 dias. Se ela oferecer a representação em 30 dias, legal. Aí o Ministério Público pode oferecer a ação penal. Mas se ela não oferecer a representação em 30 dias, o que acontece? Acontece a decadência. Aí extingue-se a punibilidade, porque, como eu constei aqui para vocês, a decadência é uma causa de extinção da punibilidade, conforme o artigo 107, inciso 4º do Código Penal. Então, vocês veem, pessoal, que esse artigo 91 aqui, olha, ele vale tanto para o caso em que, vou aqui abrir um outro slide, só para comparar, vale tanto para o caso em que a pessoa fez o BO, o Ministério Público propôs a ação penal e, posteriormente, entrou em vigor a Lei 9.099, tanto para esse caso aqui, vale o artigo 91, ou seja, esse ato aqui, olha, foi regular, a ação penal foi proposta regularmente, mas no meio do caminho entrou em vigor a Lei 9.099. O que deve acontecer? Deve-se intimar o autor do fato para que ele informe se ele deseja ou não representar criminalmente. Ele tem o prazo de 30 dias. Então, vale para essa ordem que eu constei aqui para vocês, em que a ação penal já foi proposta, mas ainda não foi julgada definitivamente. Mas também vale para esse outro caso aqui, em que fez o BO, a lei entrou em vigor no meio do caminho, a ação penal ainda não tinha sido proposta, ou seja, a denúncia ainda não tinha sido efetuada, não tinha sido formulada. E aí, para que seja possível propor a ação penal, nesse meio do caminho aqui, a pessoa tem que ser intimada para que informe se deseja ou não representar criminalmente. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Estamos aqui encerrando, né? Estamos na reta final do curso. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aula.